Glórias a Deus. Paz, Senhor, para todos, amém? Louvado seja o Senhor Jesus, que é maravilhoso em nossas vidas. Abra sua Bíblia, amado, em nome de Jesus, no livro de 2 Timóteo, epístola a 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso de número 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, aos nossos irmãos que têm orado, intercedido por nós, ao pastor pela confiança, mais uma vez, em estar nos concedendo a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a todos ricamente, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Vou guardar para que todos consigam encontrar o versículo, para que nós façamos a leitura juntos. Amém? Nessa noite eu não estou preocupado em concluir todo o sermão que eu organizei. A minha preocupação maior é em falar aquilo que o Senhor Deus quer que eu fale nessa noite. Se o Senhor quiser que nós viremos até a metade do sermão, não tem problema. O importante é que a vontade de Deus nessa noite aconteça sobre as nossas vidas. Aleluias. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos ficar somente com a parte A nessa noite. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Tome o seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Este trecho, este verso que nós lemos, ele se encontra na segunda epístola a Timóteo, como nós vimos. É uma carta enviada a um jovem de aproximadamente 40 anos, que estava pastoreando uma igreja em Éfeso. Quando Paulo escreveu esta epístola a Timóteo, foi no ano 67 depois de Cristo, ou seja, 67 anos após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Esta epístola, embora não seja intitulada como uma epístola ou carta da prisão, ou cartas da prisão, como outras epístolas de Paulo que foram escritas enquanto ele estava preso, aprisionado, crê-se que 2 Timóteo foi uma época em que Paulo foi preso em Roma. O que nós encontramos em 2 Timóteo são instruções a um jovem pastor, para que ele viesse a ficar atento em relação ao pastoreio daquela igreja, para que ele viesse a tomar as providências necessárias segundo uma possível apostasia que, segundo o próprio Paulo, viria sobre a igreja, sobre os cristãos daquela época. Então, destaca a importância da palavra de Deus, quando ele diz que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. E ele ainda traz as questões relacionadas à palavra de Deus, dizendo sobre a eficácia da palavra, o que se refere à parte B deste verso. O apóstolo Paulo, trazendo esta instrução, como se fosse uma possível últimas palavras a este jovem Timóteo, ele traz esta mensagem com o interesse de que este jovem viesse a seguir esta palavra, viesse a seguir estes conceitos, para que o pastoreio daquela igreja viesse a ser eficiente. O que nós notamos aqui, amados, é que sem a palavra de Deus, aquele jovem não conseguiria pastorear a igreja de acordo com a vontade do Senhor. Sem a palavra de Deus, ele não estaria na vontade de Deus. Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, foi inspirada por Deus. Quando Paulo ele escreve esta epístola, o Novo Testamento não existia, os evangelhos ainda não tinham sido escritos. Para quem não sabe, as epístolas de Paulo foram os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos, depois que veio a ser escrito os evangelhos. Então o Novo Testamento não existia. Quando Paulo diz que toda a Escritura é divinamente
inspirada, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento inteiro é inspirado por Deus. Mas o que seria ser inspirado por Deus? Significa que veio do próprio Deus, que Deus inspirou os homens do passado para que viessem a escrever aquilo que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Mas nós podemos dizer em alto e bom som que não só o Antigo Testamento é divinamente inspirado, mas também o Novo Testamento, ele é inspirado por Deus. Jesus, lá em João, no capítulo de 16, verso de número 12 ao verso de número 13, disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Jesus, ele está deixando bem claro, algumas coisas eu tenho ainda a falar para vocês, mas eu não posso dizer agora, porque vocês não vão suportar. Mas quando vier o Espírito, quem é esse Espírito? O Espírito da verdade, o Espírito Santo. Então tudo que vocês vir a falar, tudo que vocês vier a dizer, não será de vocês, mas será o Espírito vos guiando, e Ele vos anunciará o que há de vir. Então Jesus está deixando claro, que tudo que veio depois da descida do Espírito Santo, também é inspirado por Deus, vem do próprio Deus. Porque a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito depois da descida do Espírito Santo. Coisas que viriam, que Jesus diz neste verso, foram escritas depois da descida do Espírito Santo. A escatologia do Novo Testamento veio depois da descida do Espírito Santo. Então Jesus está deixando claro que também o Novo Testamento é divinamente inspirado, foi inspirado por Deus. Outros versos eu poderia retratar aqui, mas tomaria muito tempo, que também fala da inspiração do Novo Testamento. Versos como 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 13, versos como o capítulo 14, verso 37, também de 1 Coríntios, Gálatas capítulo 1, verso de número 7, o verso de número 8, 1 Tessalonicenses 4, verso de número 2, e 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso de número 14, são alguns versículos que mostram claramente e o Novo Testamento também é inspirado por Deus. Então toda a Bíblia Sagrada é inspirada pelo Senhor, veio do próprio Deus. Nós não estamos diante de uma palavra, amados, como escritos de um jornal, por exemplo, que você lê, mas não faz efeito espiritualmente falando em sua vida. Nós não estamos diante de páginas de uma revista que não pode salvar, curar, que não pode batizar, que não pode fazer nada. Nós não estamos diante de palavras que você pode tirar de qualquer lugar, de qualquer artigo, publicada e escrita por um coração humano, sem vínculo com a mensagem de Deus. Nós estamos diante de uma palavra viva, de uma palavra que faz a diferença em nossa alma, em nosso coração. Deus diz em sua palavra que ela não retornará para Ele vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Estamos diante de uma palavra que faz a diferença em nossas vidas, e Jesus bem disse que se nós estivermos nele, a palavra dele estiver em nós, nós pediremos tudo o que quisermos e será feito. Não é o homem quem diz, não está escrito em um jornal ou em uma revista, mas está escrito na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, a nossa regra de fé e prática, e através dessa palavra nós alcançamos mais e mais do Senhor, porque o Senhor Jesus é aquele que trabalha em nosso favor. Aleluia, glória a Deus. Oh, lamaço becando, aleluia. Existem 3 características base da palavra de Deus que eu quero tentar compartilhar com os irmãos nessa noite. 3 características base da palavra de Deus. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa conjunto de livros, ou ainda biblioteca. Então, ao vir para a igreja hoje, trazendo a Bíblia Sagrada, você trouxe uma biblioteca para a igreja.
Essa palavra ela foi escrita dentro de um período de 1600 anos, por aproximadamente 40 autores diferentes. E o interessante é que mesmo sendo escrita em um tempo gigantesco, e por pessoas diferentes, que viveram em épocas diferentes, com culturas que também tinham uma diferença em relação à época, por causa da época, ainda assim essa palavra ela se completa. Os livros se concordam, os versos se concordam. O que você encontra lá no Antigo Testamento é concordado no Novo Testamento. E o que você tem aqui no Novo Testamento, você encontra concordância lá no Antigo Testamento. Porque o autor dessa palavra, amados, é um só, é Deus. Paulo diz que ela é divinamente inspirada, foi inspirada por Deus. Veio do próprio Deus. Este é o principal autor da palavra de Deus. O próprio Deus. São 40 autores humanamente falando que escreveram ela. Mas a fonte é um só. E é o nosso Deus, aleluias. Então quando olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, para o livro de Levítico, um dos livros do Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, eu acho que eu esqueci de um, não. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, isso mesmo. Levíticos, que é o terceiro livro do Pentateuco, o terceiro livro da Bíblia, ele traz para nós coisas concernentes à lei, concernentes ao sacrifício. Aí o que nós olhamos para Levítico, pensamos, não serve para mim. Mas se nós olharmos para o escrito de Hebreus, a epístola aos Hebreus, nós vamos ver que há uma concordância. Porque enquanto o Levítico ele traz a lei do sacrifício, a carta aos Hebreus, ela traz uma concordância, dizendo que tudo aquilo que está no Antigo Testamento, que aponta para o sacrifício de animais, na verdade está apontando para o sacrifício de Cristo. Então você vê que há uma concordância entre o Antigo e o Novo Testamento. Há uma concordância entre o livro de Levíticos e a epístola aos Hebreus. Se você estudar a epístola aos Hebreus sem o livro de Levítico, o estudo não vai ser tão eficiente, e vice-versa, porque tudo aponta para Cristo, para o sacrifício de Jesus. Se olharmos para o livro de Isaías, por exemplo, nós vamos perceber que há uma concordância com o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Porque Isaías, sendo o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus, ele vai trazer coisas que Mateus não sabia porque ainda não havia nascido. Porque o livro de Isaías foi escrito 700 anos antes do livro de Mateus. Aliás, 700 anos antes do nascimento de Jesus. E muitos anos depois veio o escrito do livro de Mateus. Mas há uma concordância. Foram escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes. É uma cultura, por causa da distância de tempo, que também tinha uma diferença, mas ainda assim é uma concordância, um completa o outro. Por quê? Porque a fonte é uma só, é o próprio Deus. Se olharmos para o livro de Daniel e para o Apocalipse, nós vamos ver que é também uma concordância. Porque o livro de Daniel é a escatologia do Antigo Testamento, o Apocalipse sabemos que é a escatologia do Novo Testamento. Para estudar o livro de Apocalipse, nós não podemos deixar de lado o livro de Daniel, porque existe uma concordância entre eles e ambos se completam, e essa é a vontade do Senhor. Dentro do Novo Testamento também há um complemento entre os livros. Se pegarmos a epístola aos Romanos, não tem como nós estudarmos ela ou lermos ela se esquecendo dos evangelhos, porque ali há uma concordância e um completa o outro, trazendo e revelando a verdade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que a palavra de Deus é viva. A primeira base da palavra de Deus, a primeira característica base da palavra de Deus é que a palavra de Deus, ela é viva. Portanto, quando a Bíblia Sagrada nos falar que nós somos mais do que vencedores, amado, fique tranquilo, você de fato é mais do que vencedor. Se a Bíblia Sagrada nos falar que nós não devemos temer, porque o Senhor Deus nos ajuda, e Ele diz, não temas porque eu te ajudo, não temas porque de fato o Senhor te ajuda.
Se a Bíblia Sagrada nos diz que no mundo nós teremos aflição, mas para nós termos bom ânimo, então tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, Ele nos fortalecerá para que vençamos também. Se a Bíblia nos diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, meu querido, fique em paz, porque você não vai ser atingido. É a palavra de Deus que está falando. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. Se Ele diz nela que você é mais do que vencedor, você é. Ainda que o diabo lute e tente colocar na nossa mente que nós não podemos nada, saiba de uma coisa: a palavra de Deus nos assegura que nós somos vencedores em Cristo Jesus, que enquanto estivermos nessa palavra, o Senhor Deus é aquele que assina a nossa vitória, e ninguém pode apagar. Quem crê nisso, adore ao nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus, ela não depende do pregador em si, não. Ela não depende do pregador, ela é viva, ela tem vida em si mesma. Poderia estar apenas escrito como está aqui, sem áudio nenhum. Aí você lê esses textos que estão aqui em cima e ela trabalha no seu coração. Ela não depende do pregador. Ah, mas porque tem que chamar o fulano e beltrano de tal, porque aí vai acontecer. Não, amados. A palavra de Deus, para ela agir, ela não depende do homem, ela depende de um coração aberto. Se você tiver um coração aberto para receber a palavra, não importa se quem está pregando é um grandão ou se é uma pessoa, um pequenininho, não importa, meu querido. Num coração aberto, a palavra de Deus, ela entra, ela penetra, ela faz a obra, o Senhor Deus realiza a sua vontade. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então se a palavra de Deus não depende disso, então eu não vou pregar mais. Hipótese alguma. Essa é a vontade de Deus. Mas devemos ter consciência de que não é por causa de mim que a palavra de Deus vai fazer algo. Não é por causa do conhecimento de A ou de B que ela vai fazer algo. Mas é a vontade de Deus acontecendo através da sua palavra. Aleluias. Primeira base, característica base da palavra de Deus, ela é viva. Segunda característica base da palavra de Deus, ela é harmônica. Existe uma harmonia dentro da Bíblia Sagrada. Os livros são harmônicos. Eles não só se completam, como existe uma harmonia, eles não se discordam. A Bíblia, ela contém 66 livros, que é 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas além desses 66 livros que nós temos, existem mais 113 livros bíblicos. Seria 52 no Antigo Testamento e 61 no Novo Testamento. São conhecidos como livros apócrifos e pseudepígrafos. Apócrifo significa escondido, oculto. Pseudepígrafos significa sem autoria ou autoria falsa. Estes 113 livros a mais que existem são livros bíblicos, independente desses 66 que nós temos. São livros que não foram considerados como dignos de se enquadrar dentro disso aqui que nós temos. Isso se chama canonização. O que era canonização? A palavra canon, ela vem de uma planta que na verdade era uma cana. Esta cana era utilizada, esta vara era utilizada como medição. É como o metro ou a trena que nós temos hoje, só que era uma vara. E eles pegaram os livros, todos esses livros, e eles colocaram dentro de digamos assim, um gabarito. Tinha que haver concordância entre os livros, tinha que ter espiritualidade. São várias questões que deveriam ser consideradas para que o livro viesse a ser considerado um livro digno, um livro digno de aceitação. Todos os 66 livros que nós temos, estes foram canonizados, passaram pelo teste. Os 113 livros a mais não passaram pelo teste, porque entre eles existia muita discordância.
Por isso são considerados como livros apócrifos, são ocultos, escondidos, são textos que não se entrelaçam em uma harmonia, e por isso que existem os livros pseudepígrafos, que são livros de falsa autoria. Porque na época era costume alguém escrever um livro em homenagem a alguém. Então colocava o nome lá do autor. Esdras escreveu este livro, mas na verdade não foi. Era uma homenagem a ele. E muitos desses livros surgiram no período intertestamentário, que é entre o Antigo e o Novo Testamento, um período de 400 anos, mais ou menos, em que Deus não falou nada e não usou ninguém em profecia. Tirando então esses livros, o que nós temos aqui são livros harmônicos. Há uma harmonia entre eles, amados. Não só no Antigo Testamento, que diz que nós seremos salvos estando firmes na vontade de Deus, como também no Novo Testamento. Não é só o Novo Testamento que fala de salvação, no Antigo Testamento também tem sobre salvação. Não é só no Antigo Testamento que fala sobre vitória, no Novo Testamento também fala sobre vitória. Portanto, eu te digo, enquanto nós estivermos firmes na palavra de Deus, ela estiver em nós, tudo aquilo que está escrito aqui surtirá efeito em nossas vidas. Mas essa palavra, ela não pode ser somente ouvida, ela tem que ser praticada. Porque quando colocamos a Bíblia Sagrada em prática em nossas vidas, o diabo ele tem que bater em retirada, porque ele não consegue combater contra um cristão que está firme na palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina dizendo, para nós tomarmos a espada, que é a palavra de Deus, ainda que o mal se levante, com a palavra de Deus nós venceremos o mal, sairemos vitoriosos, e o nome do Senhor será glorificado. Bendito seja Deus. Mas irmão, na Bíblia eu encontro versículos que são discordantes entre si, ou um para com o outro. E eu te digo, é verdade, mas isso com um olhar superficial. Quando nós passamos a estudar a Bíblia no profundo, nós percebemos que estes supostos versos contraditórios, na verdade são mais entrelaçados e harmônicos do que nós imaginamos. Por exemplo, lá em Números 23:19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Só que lá em Jeremias 18:8, Deus diz, se a tal nação, porém, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhes fazer. Num olhar superficial, há uma discordância. Já que lá no texto de Números 23:19 diz que Deus não se arrepende, mas no livro de Jeremias 18:8 diz que Deus se arrepende. Como que fica isso? Na verdade, o texto de Números 23:19, de fato, está dizendo que Deus não se arrepende. E de fato Deus não se arrepende. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta. E Ele não se arrependeu da promessa que Ele fez sobre a sua vida. Não importa quão seja grandes os percalços da sua vida, se Deus prometeu, Ele há de cumprir na sua vida. Portanto eu te digo, espera no Senhor, aguarde na presença de Deus, não deixe de lado a palavra da verdade, não se desvie para outro caminho, porque o que Deus prometeu em nossas vidas, Ele vai cumprir. Bendito seja Deus, aleluia. Mas lá em Jeremias 18:8 diz que Deus se arrepende. Porque lá em Números está falando do arrependimento, do sentimento humano. E de fato, o arrependimento humano não existe em Deus. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Só que em Jeremias está falando sobre atitude. Tanto é que em uma outra tradução da Bíblia Sagrada está dizendo, se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, porém eu mudarei de atitude para com ela. Ou seja, Deus está falando, se vocês viverem na maldade, então a maldade virá sobre vocês. É eu que estou dizendo isso. Só que se
vocês se converter, a minha atitude para com vocês ela vai mudar. A maldade não mais virá contra vocês. Por quê? Porque agora vocês estão na minha presença. E eu te digo, na presença de Deus, meu amado, não tem como acontecer algo contra você que não seja de fato a permissão de Deus. Porque o melhor lugar para estarmos protegidos é na presença de Deus. Oramos e pedimos a Deus: Deus, nos dê do teu livramento. Continue orando e pedindo, sim, amado. Mas o melhor livramento e proteção é estando na presença de Deus. Enquanto nós estivermos debaixo da potente mão do Senhor, nenhum mal nos sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Não precisa temer as setas do adversário, porque você está na presença de Deus. Mas quando nós saímos da presença dele, meu querido, não tem como fugir. Infelizmente o inimigo ele pode te alcançar, mas na vontade do Senhor não, porque a Bíblia Sagrada nos diz: nós estamos guardados em Cristo, Cristo está em Deus e o maligno não nos toca. Há uma potente mão sobre a sua casa, há uma potente mão sobre a sua família, há uma potente mão sobre os teus. O maligno não pode fazer nada, a não ser que Deus permita. Se ele permitir, é para te dar a vitória. Fora isso, não acontecerá nenhum mal contra a sua vida, porque o Senhor Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se você crê nisso, bendiga e exalte ao nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas no Novo Testamento também tem. Por exemplo, lá em Lucas 18:35, você lê na sua casa, para que não tome muito tempo. Diz que Jesus estava chegando em Jericó, e então ele se encontrou com o cego Bartimeu. Mas lá em Marcos 10:46, diz que Jesus estava saindo de Jericó, e então ele se encontrou com o cego Bartimeu. Espera aí, então Lucas disse que Jesus estava chegando em Jericó, mas Marcos disse que Jesus estava saindo de Jericó. Se olharmos para este texto, nós vamos dizer o quê? Há uma contradição, mas não. Por quê? Porque na época existiam duas Jericó, que era a velha Jericó e a nova Jericó. Quando Lucas escreveu, ele estava falando que Jesus estava saindo de Jericó, mas seria de uma das cidades de Jericó. E quando Marcos escreveu, diz que Jesus estava chegando, ou seja, ele saiu de uma Jericó para entrar na outra Jericó, que ficava próximo. Então não há uma contradição. Na verdade, o que eu encontro aqui é uma harmonia entre os versículos bíblicos. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela é harmônica. Ela é verdade em nossas vidas. A Bíblia Sagrada é uma palavra viva, ela é eficaz. Por isso o diabo ele não quer que você entenda a Bíblia. Por isso que Satanás ele vai lutar para que os cristãos não ouçam, não entenda, não leia, porque quando nós começamos a se alimentar dela, mais forte nós passamos a estar, e o diabo não consegue nada contra aquele que está fortalecido na palavra de Deus. Porque o que nós vemos nos nossos dias de hoje, que existem muitos cristãos sem Cristo. Eu sou cristão, mas não tem Cristo na sua vida. Talvez a aparência seja de cristão, mas na verdade Cristo não está lá, porque a palavra não existe nele. Muitos estão na igreja, mas na verdade não é a igreja de Cristo que vai ser arrebatada, porque existe ali uma capa, mas dentro de si não existe a palavra de Deus. Muitas das vezes estamos no Evangelho, mas o Evangelho não existe dentro de muitos, porque a palavra de Deus não faz parte da sua alma. A Bíblia nos diz: bem-aventurado aquele que ouve as Escrituras, que medita nela, que medita na palavra de Deus. E muitos de nós não estamos preocupados com a Bíblia Sagrada. Às vezes estamos mais preocupados com o programa televisivo do que com a palavra de Deus. E essa é a vontade do inimigo, que nós nos preocupemos com tudo, menos com a palavra de Deus. Porque quando nós estivermos firmes na palavra de Deus, a cada dia mais, aí que a vontade do Senhor em nossas vidas vai acontecendo a cada dia também.
porque é firmeza na palavra que nos garante a vitória, meu querido. Eu poderia saltar, pular aqui, dar uma cambalhota e profetizar sobre a sua vida, mas se você não estiver na palavra de Deus, tudo isso vai ser em vão. Eu poderia entregar milhares de profecias aqui, mas sem estar embasado na palavra de Deus, é em vão. Eu poderia falar de coisas mais profundas da palavra de Deus, mas sem estar firme nela, é em vão. Precisamos ganhar firmeza e se estruturar na palavra de Deus, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E a Bíblia nos diz: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Ele preparou para mim e para você, que estamos firmes na palavra e na vontade de Deus. Aleluia! Bendiga o nome santo do Senhor nessa noite, porque Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Glórias a Deus, aleluias. Oh, aleluias, aleluias. Prepara um louvor, Carol, em nome de Jesus. Prepara um louvor para que nós possamos estar orando. Último tópico dessa mensagem, bem rapidinho, amado. Terceira característica base da palavra de Deus é que essa palavra é eficiente. Efésios 6,17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele pega o traje do soldado romano e traz um paralelo em relação à palavra de Deus, à fé, tudo aquilo que é vinculado ao fortalecimento do cristão. E quando chega na espada, nessa parte da arma do soldado romano, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, a espada que é a palavra de Deus. O interessante é que o soldado romano, ele usava duas espadas diferentes. Ele usava uma espada comum, daquelas que nós conhecemos, nós já vimos em algum lugar, em fotos ou em filmes, uma espada comum, comprida, de 2 gumes, de 2 cortes, mas ele também usava uma segunda espada, que era uma espada curta, que ele utilizava também na cintura. Então 2 espadas o soldado romano utilizava. Mas quando Paulo fala, tomai a espada, também que é a espada que é a palavra de Deus, Paulo está se referindo ao quê? A espada comprida do soldado romano ou a espadinha curta? O interessante é que Paulo está se referindo à espada curta, porque a palavra espada aqui no grego se fala macharia, que é a espada curta e pequena. Essa é a tradução para macharia, espada curta e pequena. Por que o soldado romano utilizava 2 espadas? A espada comprida era para atacar, para batalhar, normalmente, como nós sabemos. Mas aquela espada curta era utilizada para combate corpo a corpo. Então ela não era só utilizada para ataque, mas também para defesa. O que Paulo está deixando claro aqui, que a palavra de Deus, ela serve para atacar, mas ela também serve para se defender, quando o mal se aproxima de nós. Por isso eu te digo, quando o mal se aproximar de nós, nós temos a palavra de Deus, a macharia. Nós podemos combater de frente com o mal, usando ela para atacar e também para defender. Quando Jesus estava jejuando, quando ele estava já 40 dias, 40 noites em jejum no deserto, o diabo lhe apareceu dizendo: se você tem fome, pede para que essas pedras se transformem em pão, para que você se alimente. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás pega Jesus e leva ele a um lugar e diz: joga-te daqui, porque está escrito, aos anjos será dado ordem ao teu favor, para te guardar e proteger, para te livrar. Então Jesus disse para Satanás, que também estava escrito: não atentarás o Senhor seu Deus. Então Satanás mostra a Jesus todo o reino terreno e diz: se você se prostrar diante dos meus pés, eu lhe darei tudo, porque a mim me foi dado.
Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente a Deus servirás, somente a Ele adorarás. Quando João, ele contemplou o anjo lá no Apocalipse, a Bíblia nos diz que ele se prostrou diante do anjo para o adorar, por causa da magnificência, a grandeza que o anjo tinha de glória. Então o anjo disse para João: se levante, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas. Adore somente a Deus. Ou seja, somente em Deus, amados, nós podemos alcançar algo. É somente a Deus que nós temos que servir, a adorar. Mas não vamos conseguir isso se não estivermos firmes na palavra de Deus. Não tem como vencer sem a palavra de Deus. Terceira característica base da palavra de Deus: ela é eficiente, e sem ela não venceremos. Mas através da palavra de Deus, ainda que nós pensamos estar sendo derrotados, o Senhor Deus é aquele que entra com providência, é aquele que acalma a tempestade, é aquele que abre o mar vermelho, é aquele que coloca ao nosso redor anjos de batalha se for preciso. Ainda que o mal se levante, o Senhor Deus nos garante a vitória através da sua palavra. Se você crê nisso, levante a sua mão e adore ao nome santo de Jesus. Aleluia. Em louvar em nome de Jesus. Ora magassuri bicandaramalabás. Coloque-se de pé nessa noite, amado. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Oh meu Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Eu Te glorifico, eu Te exalto. Coloque-se de pé nessa noite. A nossa irmã Carol vai estar louvando. Pode soltar já, irmã. Eu quero te convidar, você que quiser vir aqui na frente, para que nós estejamos orando por você nessa noite. Amém? Sai do seu lugar, vem aqui. Quero pedir para o pastor para que venha estar ungindo nossos irmãos, os nossos obreiros. Venha estar ungindo os nossos irmãos. Vem para frente, vamos orar, amado. Vamos fazer uma corrente de vitória aqui nessa noite. A palavra de Deus, ela vai trabalhar na sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que Ele abre, homem não pode fechar. Por amor ao seu nome, muitos sofreram perseguições, foram levados para o fogo, lançados na cova de leões. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Mas Deus sempre levanta servos que não têm medo, pois estão Jesus em oração. Mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu aleluia, Deus. glória a Deus. Deus protege. Feche seus olhos. Sempre os fale com Deus nessa noite. seus. Aleluia. Fale com o Senhor nessa noite. Ora, magassuri bicandarabalabás. Tu és maravilhoso. Se te persegue, não temas, isso logo vai passar. Obra, Deus vai te guardar. Faz tua obra, Deus, em nossas vidas, Senhor. Nós somos necessitados, ó Pai, do Teu agir. Aleluia. Agora porque já está terminado. Você vai lutar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Acreditando, ó Deus, no agir e no mover do Teu Santo Espírito. Até no fogo vem fazer Tua obra aqui nessa noite, ó Pai, fazendo o Teu milagre na Tua obra. Sobre a vida dos Teus servos, Deus. Ora, mamburabagassuri bicandarabalabás. Porque Deus sempre dá um escape e fortalece. Senhor, E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Nada vai calar a voz, nada pode parar nem deter o povo de Deus. Porque Deus envia anjos para nos guardar. E o que promete Deus cumpre, não vai falhar. E a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Exaltado és o Teu nome, pastor. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo Ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece. Porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória.
Se te perseguem, você é perseguido. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Porque Deus sempre dá um escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Manifesta, Senhor Jesus, o teu milagre aqui nessa noite. Manifesta, Senhor Jesus, no mover do teu Santo Espírito em cada alma, em cada coração, ó Pai. Através da tua palavra, Senhor Jesus, nos fortaleça, Pai. Nos fortalece, ó Senhor Jesus, os teus caminhos, na tua vontade. Ah, Senhor meu Deus, grande tem sido a afronta do adversário contra a vida dos teus servos, contra esta igreja, Pai. Mas sabemos, ó Deus, que o mal que se levanta contra nós, contra os teus filhos, se levanta para cair, ó Pai, porque não tem mal nenhum, Senhor, que permanecerá de pé diante dos teus filhos, que estão embasados na tua palavra, que estão firmes na tua vontade. Oh meu Deus, manifesta, Senhor, em cada vida, em cada família, em cada lar, do teu livramento, da tua proteção. Ore que manburagacibe de papai. Tu és maravilhoso, Pai. Nós cremos no teu agir. Nós cremos, Senhor Jesus, nas tuas bênçãos sobre cada vida. Oh Senhor, fortalece o coração contrito. Fortalece, Senhor, o coração amargurado. Penetra, Senhor Jesus, em cada junta, em cada medula com a tua palavra. Faz a tua obra, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Venha nos estruturar na tua presença, venha nos estruturar mais e mais, ó Pai, nos teus caminhos, para que possamos, ó Pai, dizer, ó Deus, com grande, Senhor Jesus, alegria em ti, Senhor Jesus, somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, meu querido. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, minha irmã. Ainda que o mal se levante contra você, eu te digo, porque a palavra de Deus me sustenta em dizer isso, ele se levanta para voltar ao chão, porque Deus é aquele que determina a tua vitória, em nome de Jesus. As palmas louvem ao Senhor. Aplauda o nome santo de Jesus, aleluia, glória a Deus.